Nós vamos começar então a meditar no Evangelho de Marcos, né? E o Evangelho de Marcos, ele é o mais antigo. Ele foi dos evangelhos, dos quatro, o primeiro a ser escrito. Então, Marcos, ele foi um discípulo do Senhor Jesus e esse evangelho foi um dos primeiros. Vamos meditar nele, tenho certeza que Deus vai falar muito forte com a gente. Vamos lá? Meu Deus, mais uma vez eu te peço que o Senhor ilumine o nosso entendimento e nos dê acesso aos teus conhecimentos, à tua sabedoria, aos teus pensamentos. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele identificou, né, quem era Jesus, o Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas sandálias. Olha só que interessante, né? João Batista, ele se tornou, né, o precursor. Ele veio pregando o arrependimento e o batismo nas águas antes do ministério do Senhor Jesus. E isso é importante porque para que você possa receber o reino de Deus, é necessário o arrependimento, né? Primeiro você reconhecer os seus pecados e você dizer, meu Deus, mas quem pode me salvar dos meus pecados? Então entra Jesus, aquele que pode nos redimir, que pode nos comprar com seu sangue. E o próprio João Batista, ele vinha fazendo isso. Por que ele fala sobre a roupa dele, sobre o mel, sobre o gafanhoto? Porque as profecias diziam que Elias, né, iria voltar para pregar e anunciar o Messias. Essa roupa que ele se vestia era semelhante à roupa de Elias. Então, todos imaginavam que ele era Elias, né? O Elias que havia vindo para falar a respeito do Messias. E, de fato, ele estava anunciando o Messias, apesar dele ser João Batista e não Elias. Então, ele mostra a humildade dele, né? Não sou digno de, abaixando-me, desatar nem a correia das suas sandálias. Quer dizer, ele mostrou o tipo de servo que ele era. No versículo 8 diz, eu em verdade tenho-vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Então quer dizer, o batismo nas águas representa o sepultar da nossa velha criatura, a purificação dos nossos pecados, né? O reconhecimento, eu reconhecendo que eu sou um pecador, eu reconhecendo que a minha vida é errada, que eu nasci no pecado e eu preciso da salvação, então eu procuro o pastor e ele vai me batizar nas águas. Então o pastor vai mergulhar aquela pessoa nas águas para que aquela velha criatura, aqueles velhos costumes, aquela velha tradição seja morta junto com aquela pessoa. Então, ao levantar a pessoa das águas, simbolicamente é como se ela estivesse ressuscitando com Jesus Cristo. Espiritualmente isso acontece. Fisicamente nada muda. Você continua sendo a mesma pessoa. Mas o contrário, lá dentro de você, tudo muda. A sua forma de pensar, de agir, reagir. É claro que o batismo nas águas é o princípio do início de uma caminhada com Deus. Mas ele diz, e vos batizará com o Espírito Santo. Então, a segunda coisa mais importante na vida do cristão, depois do batismo nas águas, é o batismo no Espírito Santo, que vai sustentá-lo nessa fé, na salvação, e vai guiá-lo por esse
por esse mundo, convencendo ele dos erros, chamando ele sempre de volta à salvação. Aí no versículo 9 diz assim: e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, veja, o Senhor Jesus não precisava passar pelo batismo, porque ele não nasceu do pecado e até então não havia cometido algum pecado. Mas ele mostrou o que era para ser feito. Tem muitas pessoas que batizam crianças. As crianças não têm pecado. Qual o pecado, por exemplo, de uma criança inocente? Nenhum. Por isso que o batismo na nossa igreja, ele é aceito uma vez que a pessoa ela tenha consciência dos seus pecados. Ela sabe muito bem discernir o certo do errado. Então, normalmente, a altura, né? Se um jovem cresceu na igreja, uma criança cresceu na igreja e ela cresce, normalmente ela já tem essa definição dentro dela entre os 14 e 15 anos. Então, ela pode decidir por sepultar a velha criatura e depois buscar o Espírito Santo. Há casos de pessoas que a entrega dela é tão sincera, é tão real, é tão total, que elas recebem o Espírito Santo e depois elas se batizam nas águas. Eu já vi casos assim, é raro acontecer, mas acontece. E diz assim, que o Espírito Santo, né, veio sobre ele e logo veio o próprio Pai dizendo: este é o meu Filho amado. Essa voz é a voz que nós ouvimos quando somos batizados com o Espírito Santo. É um gozo na nossa alma tão grande que torna aquele dia o dia mais especial da nossa vida. Mas a seguir isso, olha o que acontece no 12. E logo o Espírito o impeliu ao deserto. Então quem levou o Senhor Jesus ao deserto não foi uma atitude errada dele, não foi algo que ele cometeu, não foi o próprio diabo, mas foi o próprio Espírito Santo. Guiou ele para o deserto. Quando a gente fala do deserto, o deserto é um lugar de dificuldade, é um lugar onde não há nada. Você lembra que Moisés, por exemplo, saiu do palácio, passou pelo deserto. Quando ele foi, ele ficou 40 anos, né, ali no deserto, pastoreando ovelhas, quer dizer, ele se tornou outro homem, saiu do palácio e foi para cuidar de ovelhas. Depois ele voltou para resgatar o povo do Egito para a terra prometida. O povo também passou pelo deserto. Então, a passagem pelo deserto é algo natural na vida do cristão. E para que ele serve? Para trazer estruturas, firmeza na fé, para fazer você manter suas raízes firmes em Jesus. Os desertos nada mais são que dificuldades, problemas que nós enfrentamos, perseguições. Às vezes a pessoa ela se converte e ela assume aquela fé e ela abandona amigos, os amigos perseguem ela, a família às vezes não entende o motivo dela ter ido para a igreja, então começa uma perseguição muito grande sobre ela com a família. Há casos de pessoas, por exemplo, que são expulsas de casa pelo fato de ter vindo à igreja, de estar buscando a Jesus e ter assumido uma fé. Então, quer dizer, essa perseguição, ela se torna um deserto. E às vezes a pessoa que ela realmente não foi batizada com o Espírito Santo, quando ela vai para o deserto, ela termina por, entre aspas, morrer espiritualmente no deserto. Mas quem é batizado no Espírito Santo vai para o deserto e ele, quando sai do deserto, ele sai mais forte, ele sai mais firme, capaz de vencer outros ainda maiores. Então no 13 diz: e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviram. Então, você sabe, lá em Mateus, fala muito bem os detalhes da tentação de Satanás contra Deus, né? Ele venceu Satanás usando simplesmente a palavra.
E Satanás teve que obedecer essa palavra. Veja que no final de toda a tentação veio os anjos e serviram ao nosso Senhor. No 14, ele diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, o segredo está aqui, de uma vida com Deus. O tempo está cumprido, quer dizer, agora nós estamos vivendo a era do Espírito Santo, é a última era, né? A primeira foi do Deus Pai, quando Deus enviou Moisés, né, para resgatar o povo do Egito. Depois, a tentativa do Deus Pai em trazer a criatura de volta. Depois veio o Deus Filho, que é o Senhor Jesus, que passou pela terra, morreu pelos nossos pecados, e ele deixou o Deus Espírito Santo, para que agora essa era, a última, venha nos resgatar na nossa alma e nos levar para a nossa casa eterna. Então o segredo está aqui, ó. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse Evangelho são as boas novas, as boas notícias do Senhor Jesus. No 16, e andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Eles deixaram de ser pescadores de peixes para ser pescadores de almas. Jesus nos chamou também, chamou você, está chamando você por esse vídeo também. Ele diz, no 19, e passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Sabe, esses discípulos que estão sendo escolhidos, eles eram pescadores. A pesca naquele tempo, ele era um trabalho, né? Mas era, por exemplo, um trabalho que nem todos gostariam de ter. Então não era um trabalho assim, por exemplo, a pessoa que trabalha num trabalho mais sujo, mais difícil, pesado, então ele é mais desconsiderado. A pessoa que trabalha no escritório, ela é mais conceituada. Então, assim eram os pescadores, né? Não era uma profissão que dava muito dinheiro também. Então, Jesus poderia ter escolhido a quem? Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, mas não foi esses que Jesus escolheu. Ele foi buscar justamente homens simples, homens que eram desprezados, homens que talvez a sociedade, olha, tinham eles ali, mas não o considerava. Mas Jesus viu neles as condições, as características para poder fazer a obra de Deus. Diz assim no 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, eles se maravilhavam até com a pregação do Senhor Jesus, porque ele não ensinava teoricamente, ele não passava ensinamentos que ele aprendeu e passava para os outros. Não, era o que ele vivia. A diferença do homem de Deus que prega é quando ele fala de algo que ele vive, né? A prática dele da fé. E logo que ele estava ali pregando, olha lá quem manifestou. Logo manifestou um espírito. E aí diz, olha como é que o Senhor Jesus tratou esse espírito aqui. E repreendeu Jesus dizendo, cala-te, sai dele. Acabou. A autoridade. Foi o que Deus, o Senhor Jesus, nos proporcionou através do nome dele. Essa mesma autoridade. No 26, então o espírito imundo,
convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão, Pedro, estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. Ela estava deitada. Olha, eu costumo dizer o seguinte: a mulher é tão forte, que ela suporta dores terríveis. A exemplo das dores do parto, a mulher normalmente é mais forte. Para ela estar aqui deitada, com febre, sem poder se levantar, é porque ela estava terrivelmente doente. Então, quando o Senhor Jesus tocou nela e puxou ela pela mão, ela se levantou logo, ficou curada. Porque essa é a vontade de Deus para o que está doente, ser curado. No 32, e tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados, e toda a cidade se juntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Veja a importância de você ter comunhão com Deus, a oração. A oração ela é feita em dois aspectos. Quando você está só, na sua casa, você busca um lugar isolado, onde você dobra os joelhos, ou sentado, ou em pé, e você faz as suas orações. E as orações são aquelas que você faz os seus pedidos para Deus, as suas necessidades, você fala delas para o Senhor Jesus. Há aqueles pedidos que você entrega, por exemplo, nas mãos do Senhor Jesus, você entrega suas ansiedades, receios, medos, dúvidas, incertezas. Então você entrega tudo aquilo para Ele. E há também a adoração, reconhecendo que Ele é o Senhor, é aquele que governa, é aquele que supre nossas necessidades. Essa é em casa. E na igreja não é diferente. Só que na igreja é uma oração em conjunto. É uma oração em que nós nos unimos para orar. As nossas vozes, elas se misturam e chegam até Deus. É maravilhoso. Por exemplo, um dia de busca ao Espírito Santo, você está adorando junto com outras pessoas. Num domingo pela manhã, quando você ergue seus braços, seu rosto aos céus, e você pode adorar a Deus, glorificá-lo. Então, há um gozo dentro de nós. É então a resposta de Deus à nossa oração. Então, a oração também em conjunto, com as outras pessoas. E aí diz, no 36, e seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: quero ser limpo. Aí eu pergunto para você, quando você fala assim: ó Senhor, eu tô doente, e se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me curar. O que você acha que ele responde? Se ele respondeu isso para esse homem, a mesma voz que respondeu isso, ele responde para você: quero ser limpo. E outra, o Senhor Jesus, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então a cura é uma questão de fé. E você crê que ela vai se efetuar em você, porque Jesus já providenciou ela a cura. E diz aqui assim: e tendo ele dito isto, no 42, logo a lepra desapareceu e ficou limpo.
e, advertindo-o severamente, logo despediu. Disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Por que Jesus não queria que ele dissesse nada? Porque o ministério dele iria ser marcado também por muitas perseguições. E ele tem o prazo, né? O ministério do Senhor Jesus começou aos 30 anos, que era a idade natural de um sacerdote que estudava a palavra, e aos 30 anos ele iniciava o sacerdócio. Então ele iniciou as pregações dele, o ministério dele, aos 30 anos também. Ele, na verdade, cumpriu toda a lei de Deus. Aquela lei que nós lemos, por exemplo, que Moisés, né, recebeu de Deus e ele transmitiu, que está lá em Levítico. Ele cumpriu tudo que ali está escrito, rigorosamente. Por isso que ele falou para o leproso: olha, vai lá agora, se apresenta ao sacerdote e dê a oferta que foi destinada para isso. Mostrando: olha, eu estou aqui cumprindo toda a lei, para que eu possa, através de mim, absorver todos os pecados dos seres humanos e cumprir a lei e levar a salvação, a libertação, a liberdade para aqueles que vão crer em mim. Hoje, minha amiga, meu amigo, a palavra de Deus está chegando a você. Você está tendo acesso a essa gloriosa palavra de Deus. Só depende de você, tá bom? Vamos dar continuidade a esse evangelho de Marcos, e eu tenho certeza que Deus vai honrar esse tempinho que você tira, né, de 20 ou 30 minutos do seu dia, em que você medita na palavra de Deus. Se você está gostando, então compartilhe com mais pessoas. Você vai estar ajudando a propagar a palavra do nosso Deus. Que Deus abençoe e ilumine você.